Hi students, how's it going? E aí alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de inglês e hoje vamos tratar de um assunto diferente. Vamos tratar hoje de verbos modais em inglês, que para quem não ouviu ainda falar sobre eles em inglês, eles são chamados de modal verbs. Sim galera, modal verbs são verbos que, como a gente já conhece verbos auxiliares, como o verbo do, no simple present tense, que no passado ele fica did, e ele não tem significado, ou seja, vocês sabem que eles apenas transformam o verbo principal no tempo verbal, ou presente ou passado, ou seja, ele não tem uma tradução naquela frase. Já nos verbos modais, que a gente vai falar hoje, que é um assunto novo, tá galera? Os verbos modais, eles têm sim significado, e eles funcionam tanto como um verbo auxiliar, como eles modificam totalmente a frase, ou seja, eles são chamados de verbos modais, porque eles são verbos aí também que vão moldar a sua frase, e além disso eles são verbos defectivos, tá galera? Eles não têm um passado lógico, viu, nas frases. Então a gente vai conhecer eles hoje, tá? E a gente vai, assim, entender como é que é o uso de cada um deles. Bom, para começo de conversa, o que é um verbo modal, como eu falei para vocês? A gente vai primeiro ver a definição e depois a gente vai conseguir ter um reflexo, de como é que a gente aplica isso em contexto e como vocês podem estar dominando esses verbos modais no dia a dia de vocês, tá? Então, um verbo modal é um tipo de verbo, auxiliar que ajuda o verbo principal, ou seja, que ele vai dar uma, vamos dizer assim, ele vai transformar o verbo principal, ele vai fazer com que a minha frase tenha um significado diferente com esse verbo, vai dar total credibilidade, esse verbo modal, à minha frase. Então a gente sabe que esses verbos modais, eles têm uma tradução, sim, eles têm um significado e eles estão aí na frase não somente para auxiliar o verbo principal, como para modificar ela totalmente. Então, aparece aí na tela de vocês, como vocês podem ver, o título Modal Verbs. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai conhecer eles em contexto. Os verbos modais que eu vou trabalhar com vocês hoje não vão ser todos os verbos que existem modais, porque tem alguns verbos modais que no dia a dia não são trabalhados na oralidade e muito menos na escrita, ou seja, é muito raro a gente ver alguns verbos modais também, então a gente vai trabalhar só os principais. Bom, temos aí como exemplo de verbos modais principais usados no cotidiano de quem fala inglês e também de quem tem o inglês como segunda língua, o verbo can, que significa poder, could, poderia, may, poder também, eu vou daqui a pouco definir cada um deles, cada um tem uma diferença. Might, que seria o passado de may, mas os dois podem ser usados intercambiavelmente sem nenhum problema. Would, que vai colocar o verbo num tempo verbal aí que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas que também vai ter uma tradução aí para alterar o verbo. Should, deveria, e must também significa deveria, precisaria, e cada um deles vai passar uma ideia diferente, viu galera? Cada um desses verbos aí, que vocês podem ver na tela, tem um significado diferente e eles vão mudar totalmente a minha ideia da minha frase. Aí temos um exemplo aí bem simples, temos uma rosquinha, um pão aí com chocolate em cima, coberto de chocolate. E, por exemplo, eu vou falar algumas frases para vocês com algum deles. Por exemplo, tem uma primeira frase aí só para ilustrar como página de abertura, que é assim: This can't be healthy. Isso não pode ser saudável. Temos aí o can't, o can usado na negativa é can't, ou então cannot. E eu posso usar o can para dar uma ideia de possibilidade. E quando eu uso essa frase aí, eu dou uma possibilidade negativa, que eu tenho certeza que esse pãozinho aí não é saudável, que ele vai engordar, que ele vai ter muito açúcar e por aí vai. Aí tem o próximo. A próxima frase embaixo dele que é assim: I must see a doctor. Eu preciso ver um médico. Bom, nessa daí temos aí must. Must, galera, significa tem a necessidade de, ou seja, essa pessoa tem por obrigação, por necessidade de ver um médico. Talvez ela não está se sentindo bem, talvez ela precisa realmente fazer de imediato alguma operação. Então a gente usa must para uma necessidade imediata, uma obrigação. E tem a próxima, may I eat this apple? Eu posso comer essa maçã? E aí may sendo usado como uma possibilidade remota, algo mais polite, ou seja, mais educado. E may também dá a ideia de probabilidade. E temos o próximo aí que é You should exercise more.
você deveria se exercitar mais. Should aí dá a ideia de dever, no sentido de conselhos. Vocês vão lembrar bem dos seus pais, né, quando eles dão um conselho para vocês, ou um amigo conselheiro, ou até mesmo o seu professor dando conselho para você. Quando você lembrar de conselhos dessas pessoas, lembrem que should dá esse significado de um conselho, tá? Ele não significa conselho, ele significa deveria, deve, no sentido de um conselho. Bom, essa página de abertura é só para a gente ilustrar. Agora a gente vai começar a ver as frases, tá? E aí a gente vai ver quais as frases que cada uma apresenta o significado aí. Vamos lá, vamos começar. Característica dos verbos modais, que são os modal verbs. Ó, então, são verbos auxiliares, portanto a negação é feita com o verbo mais o not, tá? E também tem a forma também abreviada, que na verdade ela não é abreviada, ela é contraction, viu? Tem muita gente que pensa que o nome é abreviado, mas não é abreviação, é contraction. Então, é a forma interrogativa, é feita com o verbo antes do sujeito. Vamos aí para um exemplo, ó. You shouldn't overeat. Você não deveria comer muito. Bom, aí a gente tem aí o should, né, para dar essa ideia de algo que você não deveria fazer. Alguém está dando um conselho para a pessoa. E a outra é, may I speak to you in private? Eu posso falar com você no privado? A pessoa aí pedindo uma permissão para falar com você no privado do WhatsApp ou de qualquer outra rede social, dando a ideia de possibilidade. A outra pessoa pode sim ou não aceitar. Bom, esses daí são os verbos modais que eu apresentei para vocês só para ilustrar. Agora a gente vai conhecer eles a fundo, tá? Vamos começar com may e might, tá? Bom, galera, may e might. May e might podem ser usados para falar sobre possibilidades ou probabilidades remotas. Probabilidade remota, galera, é quando algo poderia ter acontecido num tempo atrás que hoje é impossível acontecer, né? Algo que você não tem como resgatar, só se você entrasse na máquina do tempo, né? Então, vamos nos exemplos aí. Temos um exemplo aí. We may ou we might be late to the meeting. Podemos chegar atrasados à reunião. Próxima. I may or might go to the party tonight. É possível que eu vá para a festa hoje à noite. Percebam que may e might podem ser usados intercambiavelmente e não vai mudar muito nessa questão aí de significado, tá? Então aí podem perceber que may e might podem sim ser usados um ou outro, tá? Você não pode botar os dois, dando a ideia de uma possibilidade remota ou uma possibilidade real que é mais educado de se pedir com may ou might. Próxima. Bom, temos mais exemplos aí, né? O outro exemplo é this may or might make a mess. Isso pode fazer uma bagunça. I may or might have gotten a speeding ticket on my way home. Eu poderia ter tomado uma multa por excesso de velocidade no meu caminho para casa. Próxima. Sally may or might not make it to the meeting on time. She's stuck in traffic. É possível que Sally não consiga chegar à reunião a tempo. Ela está presa no trânsito. Bom, então para vocês conseguirem ilustrar bem, né, que may e might dão essa ideia mais formal de possibilidade de algo acontecer e também dão a ideia de algo que provavelmente pode estar acontecendo, mas você não tem certeza. Por exemplo, Sally poderia estar atrasada à reunião, né? A gente não sabe bem. Talvez ela possa estar assim presa no trânsito. Bom, a negativa de usa-se may, não might, para pedir ou dar permissão, formalmente. Se você quiser pedir vamos dizer assim, um pedido para alguém sobre algo que você quer fazer e você vai ter a resposta dessa pessoa se é sim ou não, você não pode usar might. Exemplo, may I use the bathroom? Posso usar o banheiro? You may go out with your friends after you finish your homework. Você pode sair com seus amigos depois de terminar a sua lição. Observação. Quem pode ser usado em todas as situações que eu falei abaixo, tá? Mas quem é a forma informal de may, ou seja, eu posso usar quem, mas quem dá uma ideia de possibilidade maior e também uma identidade mais informal para o seu diálogo. Bom, agora vamos para must. Galera, must, como eu falei lá no início, utilizamos must para falar sobre obrigações ou para fazer deduções. O que é fazer dedução? Dedução é você
ter aí uma opinião sua de algo que você acha que é verdade ou não, ou seja, é uma dedução. Você não tem artifícios para provar se você está certo ou não. Bom, must normalmente traduz-se por deve, precisa ou tem que em português. Exemplos. It's freezing outside, you must be cold. Está congelado lá fora, você deveria estar com frio. You must not let anyone leave the room. Você não deve ou não pode deixar ninguém sair da sala. Percebam que nessa frase aí, está frio, você deve estar com frio. Eu estou dando uma dedução que possivelmente, pelo que eu observei em você, você está se tremendo, ou você está tossindo, espirrando, você está se congelando e pegando até mesmo um resfriado. Então eu posso falar, you must be cold, você só pode estar ficando com frio. E imagina aquela frase, né? Fulano de tal fez uma loucura. E aí você viu aquela loucura e você fala para ela em português. Você só poderia ser louco, né? Bom, isso daí é uma dedução, né? Porque ninguém vai provar ainda se essa pessoa está louca ou não e você está usando isso como uma dedução, mesmo que seja uma brincadeira, né? E isso em inglês ficaria assim, então, ó. You must be mad. You must be mad. Ou então, you must be crazy. You must be crazy. Você só deveria ser doido, né? Você só poderia ser louco. Então a gente usa isso aí também para dar essa dedução. É uma frase que todo mundo usa no dia a dia, né? Isso daí foi um exemplo à parte. Aí temos outro exemplo aí. You must not let anyone leave the room. Você não deve sair, não pode deixar ninguém sair da sala. Aí é um dever. Você, por obrigação, não deve deixar ninguém sair. Então esse must aí dá uma ideia mesmo de algo que é mandatório, que é obrigatório. Vamos para a próxima. Temos a negativa que é musting, tá? Olha só um exemplo aí. Essa é a negativa, que pode ser must not ou musting. Musting é mais usado. This is confidential information. You must tell anyone about this. Essa informação é confidencial, você não deve dizer a ninguém sobre isso. Próxima. Dogs must be kept on leash. Dogs must be kept on leash. Cachorros devem se manter na coleira. Imagine só se você tem por obrigação guardar um segredo, então você vai receber must, você não deve abrir o bico, né? E também se você está no parque e nesse parque não pode andar com cachorro ao ar livre sem ter uma coleira. Possivelmente teria uma placa desse jeito. Dogs must be kept on leash, tá? Então percebam bem que esses exemplos aí dão uma ideia de uma obrigação sua por lei. É como se você tivesse que ver, vamos dizer assim, isso no letreiro obrigatório no governo que você deve cumprir. Must é assim. Bom, vamos agora para can could. Bom, galera, can e could. Os dois são a mesma coisa no sentido de poder e poderia. Ambos têm esse significado, mas os dois apresentam algumas características diferentes quando em contextos. Bom, vamos começar por can. Can, poder, há uma real possibilidade ou permissão. Bom, o que é uma real possibilidade ou permissão? Se lembre que quando eu falei lá de might não dá uma ideia de uma possibilidade remota? Por exemplo, se eu falasse assim, poderia haver a Terceira Guerra Mundial. Claro que a gente nem imagina se vai ter Terceira Guerra Mundial ou não, entanto há tantos caos que estão acontecendo aí, né? Mas se eu falasse isso em inglês, eu poderia falar It might, I have a third worldwide war. Então, se eu falasse isso, seria uma ideia remota. Pode sim haver uma Terceira Guerra Mundial, mas é bastante improvável ter. Agora, se eu falar com quem, aí se eu falasse It can have a third worldwide war, eu usaria can e daria uma ideia mais forte que sim, poderia ter uma possibilidade maior de haver uma Terceira Guerra Mundial. Bom, eu sei que esse exemplo foi bem aleatório, mas can deu uma ideia maior do que might. Então, isso é uma possibilidade real, ou seja, é uma ideia mais, vamos dizer assim, é uma ideia com mais lógica de se acontecer. Vamos para os exemplos. O exemplo aí, I'm sorry, but I cannot or can't understand you. Can you please speak more slowly? Desculpe, mas eu não consigo te entender. Pode falar mais devagar, por favor? Então aí vocês podem ver que a pessoa que falou com ela falou rápido e ela não entendeu. E essa pessoa tem sim uma possibilidade de poder deixar o diálogo mais lento, né? Fazendo com que a outra pessoa entenda. Então, quem dá essa ideia também
de possibilidade, mas também dá a ideia de uma, vamos dizer assim, de uma habilidade. Falar devagar ou rápido é uma habilidade. Então, can também é usado para habilidades. Outro exemplo, you can do what you want. Você pode fazer o que quiser. Olha só aí, can dando a ideia, né, de uma possibilidade e também de uma habilidade. Você, então, né, vai ver que can é mais forte do que may, quando se dá a ideia de possibilidade. Bom, a negativa de can é cannot, ou então can't, e também cannot separado. Mas, normalmente, é muito difícil ver cannot separado, então você vai ver cannot junto. Vamos, por exemplo, aí. She cannot ou can't eat anything with milk. Ela não pode comer nada com leite. Bom, percebamos aí que se a frase fosse com may, por exemplo, may estaria errado, porque may seria uma permissão, então ela não está pedindo permissão. A pessoa que está falando isso, dessa pessoa, está afirmando que ela não tem nenhuma possibilidade de comer algo com leite, porque ela pode estar sofrendo alguma coisa no organismo. Ou ela é alérgica ao leite, ou ela não pode mesmo, né, comer nada com leite, porque quer emagrecer, alguma coisa do tipo. Então, se eu usasse may no lugar de can, a frase não teria muito sentido para essa pessoa, porque eu ainda estaria dando uma possibilidade dela tomar algo com leite. Já que eu usei can, eu já tirei todas as esperanças. Ela não pode comer nada com leite. Vamos para o próximo exemplo. I can help you with your presentation if you want. Eu posso lhe ajudar com a sua apresentação se você quiser. Próxima. Can you pass me the salt, please? Você pode me passar o sal, por favor? Bom, na segunda frase, I can help you, deu a ideia de possibilidade. Eu tenho uma habilidade de te ajudar com a sua apresentação. Ou seja, deu a ideia de possibilidade, mas também deu a ideia de habilidade. Na segunda, deu a ideia de permissão. Eu posso usar can como permissão também. Porém, esse can é mais enfático no sentido de dar uma possibilidade que essa pessoa realmente vai passar o sal para mim. Se eu usasse may, também estaria certo. Porém, may dá uma ideia de uma possibilidade menor e um grau maior de formalidade. Bom, o passado de can é could, mas, como eu falei, são verbos defectivos. O passado e o presente não são tão levados, vamos dizer assim, a sério. No sentido que, se eu usar can ou could, seja o can no presente ou could no passado, a minha frase ainda vai ter o significado real. Ou seja, verbo defectivo é aquele verbo que mesmo no passado ou no presente não tem grande diferença. A gente vai perceber isso agora. Por exemplo aqui, ó, o passado do can. Para falar sobre possibilidades, fazer sugestão de um jeito mais formal. Exemplos. I wish I could help you. Eu queria poder te ajudar. Bom, eu posso usar essa frase no passado, né? Eu não consegui te ajudar e posso. Mas também eu posso usar no presente e a pessoa ainda vai entender que eu quero ajudar ela, né, galera? Próxima. Maybe we could have lunch or grab some coffee. Talvez a gente poderia almoçar ou tomar um café juntos. Próxima. I couldn't have done any of this without you. Eu não poderia ter feito nada disso sem você. Could you pass me the butter, please? Você poderia me passar manteiga, por favor? Então, percebam que could e can, os dois usados, seja no presente, seja no passado, ainda podem dar uma ideia de presente ou de passado. Nessa frase, por exemplo, eu não poderia ter feito nada disso sem você, ainda reflete em algo que ele ainda pode estar fazendo até hoje por essa pessoa, visto também que está no present perfect. E esse outro, talvez a gente poderia almoçar ou tomar café juntos, também dá a ideia de que não foi possível que eles tomassem um café e que eles ainda vão poder fazer isso, ou que nós poderíamos, mas nós não fizemos isso. Então percebam que os verbos defectivos modais, no passado ou no presente, não tem tanta diferença, tá, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai conhecer mais outros verbos modais, tá? Para essa videoaula não ficar tão longa assim. Na próxima aula a gente vai dar enfoque no verbo should, tá? No verbo would, que também pode ser substituído por used to, porém used to não é um verbo modal. E aí a gente vai conhecer mais e a gente vai comparar algumas frases para ver o que muda, o que fica igual, tá? Bom, essa foi uma overview, né, uma visão geral sobre os verbos modais de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham, vamos dizer assim, uma ideia do que se passa cada um deles. Não tem como fugir de um verbo modal. Uma hora ou outra, se você realmente quer falar inglês ou você quer escrever em inglês, você vai ter que usar o verbo modal uma vez na sua vida.
Então não tem como fugir deles. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que vocês possam ter adquirido, vamos dizer assim, um conhecimento que dê diferenciar esses verbos modais uns dos outros. E lembrando que muitos têm significados iguais, porém eles dão graus diferentes de ideias, tá? So students, see you next class. I hope that you have appreciated this class today and good studies for everyone.